A Montanha Mágica 49. Bom, na verdade aqui eu acho que a gente só está reforçando e seguindo aos poucos, né, evoluindo, digamos, nossa concepção da relação do Hans com os objetivos de vida, com o significado, digamos assim, significado último, esse tipo de coisa. Bom, estou na página 214, capítulo 5, Sopa Eterna e Clareza Repentina. Vou ler no meio do parágrafo que começa nessa página. Com olhos ingênuos, azuis, turvos pelo resfriado, fixava o teto do quarto, meditando sobre a singularidade da sua situação. Por outro lado, não cabe admitir que sem o resfriado seus olhos tivessem lançado olhares claros, luzentes e inequívocos, visto que o aspecto do seu interior, por singela que fosse a sua natureza, não se apresentava dessa forma, senão muito pelo contrário, bastante perturbado, confuso, indistinto, semi-sincero e cheio de dúvidas. Às vezes um riso louco de triunfo subia-lhe do fundo da alma e lhe sacudia o peito, enquanto seu coração estacava dolorido sob o efeito de uma desmedida e até então ignorada alegria e esperança. Outras vezes, porém, empalidecia de susto e dessossego, e eram os golpes da sua própria consciência que o coração repetia, numa cadência acelerada e errática, batendo-lhe nas costelas. Então há aqui um conflito interior, né? Então, ao mesmo tempo que o Hans está extremamente perturbado, ele está extremamente feliz. E ele está numa luta com a sua consciência, correto? Por que feliz? Vou dizer direto algo e a gente volta para o parágrafo para tentar comprovar isso. Por que feliz? Eu coloquei aqui, feliz, né? Por estar próximo da morte. Lembre-se que essa morte agora para a gente está adquirindo, eu vou colocar assim, a morte no Hades, né? Aquelas sombras que vagam no Hades. Nem desaparece por completo, mas também não vivem no sentido pleno da palavra. Então feliz por poder gozar do descanso sem o trabalho. E ele está com a consciência pesada. Por quê? Porque ele ama essa morte, porque ele ama o descanso sem o trabalho, e por estar tão feliz de não poder trabalhar. Então é esse o drama interno. Vamos voltar agora com comentários. Achava-se, pois, Hans Castorp acamado desde a tarde de sábado, porque o Dr. Behrens, a autoridade suprema do mundo que nos encerra, é um mundo separado, é o reino do Behrens, ok? Tanto é que eles falam aqui em cima, o povo lá de baixo. O povo lá de baixo não entende o povo aqui de cima. É importante essa dimensão mitológica, mística que esse lugar tem, ok? Por isso que é a Montanha Mágica. Então o Dr. Behrens, que é a autoridade suprema, lembre-se, eu falei do povo lá de baixo, lembre-se que eles também gostam de fazer aqui em cima o tempo não é medido assim. O tempo não é medido em horas, é absurdo, em dias, por exemplo. O tempo aqui é medido em meses e mais. Então eles têm um tempo próprio, eles têm um reino próprio. O jeito, por exemplo, que eles encaram a chuva, né? Então a própria doença, pensem, não, aqui em cima você está resfriado não significa a mesma coisa que você está resfriado lá embaixo. Aqui em cima resfriado não faz sentido, você não está resfriado propriamente dito. Aqui em cima o ar úmido não é um ar úmido. Nunca há ar úmido aqui em cima. Então é um mundo separado. Talvez eu até devia fazer um vídeo inteiro sobre isso, uma ideia que me ocorreu agora, eu achei extremamente interessante. Então o reino do Behrens, né? Jazia ali com um monograma no bolsinho do camisolão, as mãos juntas atrás da cabeça, na sua cama branca e limpinha. Leito de morte da americana e provavelmente de muitas outras pessoas.
com olhos ingênuos, azuis, turvos pelo resfriado, fixava o teto do quarto, meditando sobre a singularidade da sua situação. Por outro lado, não cabe admitir que sem o resfriado, se ele não tivesse o resfriado, seus olhos tivessem lançado olhares claros. Então, se ele não tivesse resfriado, então estaria tudo bem, o olhar dele estaria claro, luzentes e inequívocos, visto que o aspecto do seu interior, então não é só o resfriado por fora, é por dentro também, visto que o aspecto do seu interior, por singela que fosse a sua natureza, não se apresentava dessa forma, ou seja, de uma forma clara, de uma forma luzente, de uma forma inequívoca. A ideia aqui é, geralmente quem é simples tem um interior, é uma coisa só que o cara tem lá dentro. Por mais que o Hans Castorp seja um cara simples, mesmo que ele não tivesse resfriado, a sua natureza por dentro não seria clara, luzente e inequívoca. Senão, muito pelo contrário, bastante perturbado, confuso, indistinto, semi-sincero e cheio de dúvidas. Assim era o Hans por dentro. Às vezes um riso louco de triunfo subia-lhe do fundo da alma e lhe sacudia o peito. Olha que interessante, conseguir. Talvez daria para colocar uma interpretação assim, né? Consegui, estou descansando, estou gozando da boa vida, né? Então um riso louco de triunfo subia-lhe do fundo da alma e lhe sacudia o peito, enquanto seu coração estacava, dolorido, sob o efeito de uma desmedida e até então ignorada alegria e esperança. Até então ele ignorava essa alegria e esperança em face da doença, em face da morte. E essa alegria que ele sentia em face da morte fazia do seu coração algo dolorido, né? O coração do Hans era oprimido pela alegria que ele sentia ao estar tão perto da morte, ou estar na morte, se a gente levar a morte naquele sentido do Hades que eu falei para vocês. Outras vezes, porém, empalidecia de susto e desassossego, e eram os golpes da sua própria consciência que o coração repetia, numa cadência acelerada, errática, batendo-lhe nas costelas.